Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Flamengo, você, torcedora do Mengão, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Edfla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte do canal UOL de primeira com a Domitila Berker, o Paulo Vinícius Coelho, o André Hernan e o Igor Cirqueira, repercutindo a situação do Mengão queridão. O André Hernan fala dos jogadores que serão convocados, entre eles o De La Cruz, que vai fazer uma falta imensa à equipe do Flamengo. Já o PVC vai tratar a relação entre o técnico Tite e a torcida do Flamengo. PVC fala ainda da oscilação que os times têm e fala que essa oscilação é absolutamente normal. E por fim, a situação do Gabigol, que fez o 6º gol na goleada contra o Vasco da Gama, e no meu ponto de vista foi o gol que saiu na hora certa. O André Hernan conversou com pessoas próximas ao Gabigol e disse que o Gabigol ficou muito feliz com esse gol e quem sabe esse gol não vai reatar a relação do atleta com a torcida do Flamengo. Fica comigo nesse vídeo até o final e se você não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada, daqui a pouco eu volto. A gente está vendo agora a tabela, ó, Flamengo, Bahia, Botafogo e São Paulo fechando esse G4. O que você imagina, André, nessa Copa América para o Flamengo? Porque com certeza é difícil, como o PVC falou, mas se mantiver no primeiro lugar, vai ser impossível alguém ultrapassar depois. O problema é você criar essa identidade de trabalho tático e trabalho técnico sem as principais peças, né? O De La Cruz é um monstro. Meu Deus do céu, o que joga esse uruguaio? O Pulgar, para mim, hoje é o principal jogador do futebol chileno até, né? Porque você vai pegar o Alex Sanches, tá já com idade avançada, enfim, para mim o Pulgar hoje é o símbolo da renovação do futebol chileno. Então o Flamengo tem os principais jogadores de cada seleção, né, da América do Sul praticamente. Então é muito difícil você pensar num trabalho, num plano tático, naquilo que você está buscando de time sem ter os seus principais jogadores, é muito complicado. Então o Tite, que ontem sentiu o joelho e não deu entrevista coletiva, né? Foi o Clebinho Xavier e o Matheus Bach, os auxiliares, vai ter muito trabalho, não vai doer só o joelho, mas vai ter dor de cabeça também, porque não vai ter esses caras. Vai ter que, é o cobertor curto, né? Vai ter que puxar, vai descobrir o pé, mas uma hora vai cobrir o pé, vai ficar o rosto de fora, mas é o que dá para fazer num calendário maluco. E a gente ainda tendo essa questão toda que aconteceu, essa tragédia climática no Rio Grande do Sul, que teve 2 rodadas, a gente não teve 2 rodadas, né, foram adiadas, e que isso também atrapalha na questão do campeonato, você olhar como um todo a montanha, já parafrasear aqui o Abel Ferreira, já que você quer subir a montanha, ela fica ainda mais difícil de você escalar com todos esses problemas, esses percalços no meio do caminho. Agora, PVC, cadê os críticos ao empatite, fora Tite, Titês? Eu fui ler algumas coisas para saber o que o pessoal que criticou tanto o Tite estava falando hoje, e eles estão tentando explicar que a formação tática agora que o Tite acertou é essa que tem que manter. Entendi. O Tite seguiu a arquibancada, tá tudo bem. Agora o Tite combina com o Flamengo. Antes o Tite não combinava com o Flamengo. Esse gaúcho não tem nada a ver com a Gávea. Esse retranqueiro não tem nada a ver com o Flamengo. Assim, é muito doido isso. E a gente falou aqui, vamos bater bumbo para nós mesmos, que, cara, mesmo que você pegou lá atrás, 2011, foi uma frase que o Tite usou numa das coletivas dele, muitos títulos que ele ganhou tiveram oscilações. E eu lembro muito, não do título de 2012 da Libertadores, que foi invicto. O Corinthians foi o penúltimo campeão invicto da Libertadores, o último foi o Flamengo de 22. O Tite, em 2011, no Brasileirão, quando começou na 10ª rodada, ele tinha 7 pontos de vantagem sobre o São Paulo. E muita gente... A gente estava na Copa América em 2011 e muita gente dizia: já é campeão. Na 10ª rodada.
E na 24ª rodada, o Corinthians estava em 4º lugar, ele barra o Chicão, fecha a casinha para empatar com o São Paulo no Morumbi 0-0 e ficar em 4º lugar no campeonato. E muita gente dizia naquele cenário que se perdesse para o São Paulo no Morumbi, o Tite seria demitido. E isso foi em setembro. Em dezembro, 4 de dezembro, ele foi campeão. Então, os times campeões muitas vezes fazem essas barrigas. Né? Quando você fala assim, tal resultado desmente a tradição do meu time. Ou, quando se fala, poupar jogadores na altitude desmente a tradição do Flamengo. Ora, o Flamengo em 1980 desmentiu, então, sua tradição ao perder para o Botafogo da Paraíba, dentro do Maracanã, e 3 meses depois ser campeão brasileiro. Pela primeira vez. Numa campanha que perdeu para o Botafogo da Paraíba no Maracanã. Então, as campanhas, elas têm barrigas. Não tem jeito. Ninguém faz campanha. Ninguém não. Internacional. São 6 campeões invictos, considerando a unificação. São 6 campeões brasileiros invictos. Que são Palmeiras de 60, Santos de 62, Santos de 63, Santos de 64, Cruzeiro de 66 e Internacional de 79. Tirando isso, todo mundo tomou pancada durante a campanha. O Flamengo de 2009 tomou 5-0 do Coritiba e foi campeão brasileiro. Então, calma, que o campeonato só termina dia 8 de dezembro. O Dudu Campos falando com o Pedro em campo, não tem placar em branco. O Felipe Willix falando que o Cebola jogou muito bem, raramente isso acontece, mas ele jogou muito, jogou mesmo. E o Dudu Campos, que está sempre aqui com a gente, valeu Dudu, ele diz aqui, Domitila, a crítica faz parte do futebol e o Flamengo estava mal. Sim, mas o que me incomoda é o já fora Tite, sabe, no começo do campeonato, que incomoda com qualquer treinador, eu acho que a gente dá pouco tempo, mas isso é assunto para outro programa. Eu queria saber, Igor, o que você sentiu ali na arquibancada com relação ao Tite? Como é que estava o apoio ou o não apoio para ele? Acho que o jogo passou muito fora do Tite em si, né? O centro da questão estava mais nos jogadores e no que acabou acontecendo nos minutos finais, que foi o senhor Gabriel Barbosa entrar aos 34 do segundo tempo e aí ser a cereja do bolo nessa história toda de fazer o gol que deu, de fato, né, a goleada de 6-1, né? Porque estava lá no 5-1, beleza, era uma devolução de 5-1 que o Vasco deu lá nos anos 2000 e 2001, o PVC vai lembrar muito bem, se duvidar sabe até a escalação. A torcida lembra muito do chocolate, do chocolate que o Eurico distribuía, né, no 5-1 e tal. Eu já estava até na tribuna, né, lembrando, né, qual tinha sido o último placar de 5-1, enquanto estava nessa diferença. Aí aparece o senhor Gabriel Barbosa, entra lá já no finalzinho, né, e faz o gol e o juiz, o Braulio, acaba o jogo, não dá nem acréscimo, enfim. Então, não tinha muito algo em relação ao Tite especificamente, mas mais ao que o Flamengo estava apresentando dentro de campo. O estádio, como eu falei, estava meio a meio, então ouvia-se muito a torcida do Vasco, óbvio, né? A presença da torcida do Vasco é muito significativa nos estádios e o comportamento deles, da torcida do Vasco também é muito relevante, porque empurra de fato o time e os primeiros minutos foram, enfim, talvez nem eles imaginassem, né, os vascaínos, o quão interessante seria esse time. Mas aí foi recuando, depois que fez o gol, o Flamengo foi tocando, achando espaços, e aí essa galera que você mencionou, né, Cebolinha começou jogando, o Rascaeta fez um primeiro tempo muito ruim, mas apareceu no segundo tempo de forma absurda, o Pedro com esse gol de peito, que não deixa de ser uma ironia, porque o Cebolinha tinha tentado minutos antes um chute de cobertura do meio campo, o Léo Jardim foi lá e matou a bola no peito, minutos depois o Pedro dá o troco fazendo o gol de peito, então teve esses elementos no campo que tiraram um pouco o foco, né, do treinador em si, das escolhas dele. Então, até porque a escalação em si, né, do Flamengo era o que a torcida já esperava e que o Flamengo hoje tem de melhor, considerando ali a lateral esquerda com Vinha, que estava no lugar do Ayrton Lucas machucado. E daqui para frente, o desafio é o Tite entender como é que ele vai encaixar sem essa galera toda que vocês já mencionaram, porque o acerto do Gerson é ser esse meia pela direita aberta, né, construindo, flutuando, como ele diz no jargão dele. E aí vai ter justamente um buraco de jogadores no meio campo, né? Você não tem o Alan, por exemplo, está machucado agora, vamos ver a gravidade dele ainda, mas o Pulgar, que vocês já falaram, está convocado, o De La Cruz está convocado, em tese, o Gerson voltaria ao seu habitat natural ali, que é o meio campo, né? Mas ele está rendendo bem e o time se acertou nessa variação do Gerson aberto pela direita, e a gente precisa aguardar para ver qual vai ser a solução tática que o Tite e a comissão técnica vão dar
mas só a partir daqui a 3 dias, porque a galera entrou de folga ontem. O que você acha que vem agora dessa relação do Gabigol com a torcida? Tá tudo bem? Se a gente fosse fazer uma enquete sobre isso, você acha que agora, beleza, 0-0, começamos de novo, ou ainda vai ficar essa desconfiança? Eu acho que, assim, olhando o cenário, ontem teve torcedor que vibrou demais com o gol do Gabigol. A torcida, ele fez lá aquele gesto famoso dele comemorando, ficou muito feliz, beijou o escudo do Flamengo, mostrou o escudo do Flamengo, beijou mais de uma vez, inclusive, e tinha muito torcedor pulando, filmando, enfim. É uma questão que é só o tempo, né? É o tempo que vai dizer muita coisa. E as oportunidades que o Gabriel tem entrado, ou que vai ter daqui para frente, ele vai agarrar com unhas e dentes. O Gabriel está fazendo desse momento dele final ali do Flamengo, de último ano de contrato, aquela coisa toda, como se fosse dar uma volta por cima. É o que ele quer, é o desejo dele. E ontem, após o jogo, eu conversei com o pessoal do Gabigol e assim, eles estavam muito satisfeitos e muito felizes, porque assim, o que eu ouvi de frase foi: poxa, esse gol veio em uma hora, não podia ter hora melhor para acontecer esse gol. Entrando no final, clássico contra o Vasco, jogo que a torcida estava muito empolgada, e ele entrando e fazendo o 6º gol. Não podia ter hora melhor para acontecer isso para o Gabriel, para a retomada do Gabriel. Foi exatamente essa frase que eu escutei ontem, quando eu fiz os contatos ali, até para saber qual que tinha sido a repercussão do gol ali no entorno do Gabriel. Então, assim, é um momento de calmaria, um momento de não falar muito. Até o Gabriel, na entrevista, né, na saída de campo, que ele foi o escolhido ali pela assessoria, imagino que os repórteres tenham pedido para falar com ele, e o Gabriel fala: não, eu já falei o que eu tinha que falar, né, na entrevista que ele deu para a gente. Olhar para frente, daqui para frente aproveitar as oportunidades, se tiver 5, 2, 3 minutos, 30 segundos, abraçar essa oportunidade. E de fato essa é a linha de raciocínio do Gabigol desde tudo que aconteceu. Daqui para frente é o que vier de oportunidade, abraçar como se fosse o prato de comida. Então assim, é o Gabriel focado nisso e, claro, de olho nessa questão da renovação com o Flamengo. Se não tiver renovação com o Flamengo, tem uma fila aí esperando por ele. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Olha, se você não é inscrito no canal, por favor, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada. Deus abençoe a nossa nação. Forte abraço. Tchau, tchau. Flamengo!